Bem-vindo de volta à Morning News aqui na BMC, 8 horas e 46 minutos. Vamos conversar então com Jair Santos Júnior, cientista político, diretor-geral do IBS Américas, já está aqui conosco. Jair, seja muito bem-vindo, ótimo dia para você. Bom dia, Felipe, bom dia, Isabela, bom dia aos assinantes, inscritos do canal, pessoal que está assistindo o Morning News. Tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo jóia, ótimo dia. Jair, quero começar falando sobre esta informação que trouxemos agora há pouco, sobre o governo ter que fazer algum tipo de corte, manobra nos gastos ali para cortar até 5 bilhões de reais que estariam comprometendo ali o teto de gastos. A gente tem visto, né, uma série de cortes em verbas para ministérios, a gente tem visto também algumas movimentações ali em relação a emendas do relator que podem ser cortadas, né, caso haja essa necessidade de fazer essa adequação orçamentária para manter o governo ali dentro do teto, mesmo com arrecadação recorde, mesmo com crescimento do país, a gente tem ainda essa regra do teto. Eu queria saber a sua opinião, a sua visão sobre esses cortes que podem vir a acontecer tanto em ministérios quanto em emendas. Quais as consequências que isso pode trazer no ambiente político e também nesse cenário que a gente está vivendo às vésperas da eleição? Olha, Felipe, o que fica claro é que o governo, a despeito de movimentações com a participação dele, mas com uma atuação muito forte do Congresso, da Câmara dos Deputados, eles têm atuado no sentido de promover um segundo semestre, onde se invista em benefícios sociais, okay, que tem resposta rápida do ponto de vista de percepção do eleitorado em relação à atuação do Executivo, não é? E outras ações, vamos chamar de estruturadas ou estruturantes, talvez não sejam objetos de investimento nesse momento, né? É natural de um governo em momento de reeleição, ainda mais posicionado em segundo lugar nas principais pesquisas frente ao candidato da oposição, que ele tente de alguma maneira direcionar as suas políticas, a sua atuação para algo que lhe dê resposta rápida. Então, haverá impacto, certamente, em tudo aquilo que forem investimentos de resultados de médio e longo prazo e se direcionará os investimentos, se direcionará o orçamento para aquilo que trouxer respostas de curto prazo, de impacto direto na percepção da sociedade e, é óbvio, na percepção do eleitorado. Uhum. Professora, eu queria entender o cenário em relação às oficializações, né? Hoje acontece aí a oficialização do ex-presidente Lula ali na chapa com o Geraldo Alckmin. No próximo sábado, Bolsonaro também vai fazer um evento que tem já gerado muita polêmica aí, questão de boicote, agora liberou as inscrições. Primeiro, deve se consolidar então Braga Neto ali na chapa com Bolsonaro. Há uma grande especulação em torno também de preparações e articulações ali nos bastidores do STF. Circula que Bolsonaro estaria tentando até fazer não acontecer a eleição. Temos aí um militar, um general como vice ali. Você acredita que trazer um general ali como vice traz uma resistência, reforça esse discurso aí que tem circulado nos bastidores ali de Brasília? E qual que é a expectativa aí dessas duas convenções, né? O que deve ser falado nesse discurso? Eles devem já dar um posicionamento, um direcionamento a partir de agora da campanha oficial? Não começa agora, né? Mas agora é o primeiro passo. Vamos lá, Isabela, olha só, o que a gente vai acompanhar nesses, vamos chamar, 10 dias aqui, é a formalização de muitas coisas que já sabemos. Então, as convenções, elas são atos de formalização, tá? Vamos dar um exemplo bem clássico, é o que vai acontecer hoje na convenção que vai formalizar a candidatura Lula-Alckmin. O Lula não vai. É um ato protocolar. A própria organização do evento está tratando dele como um ato protocolar, porque ele está atrás
dos palanques estaduais e de ainda fazer as amarrações que forem necessárias para isso que vamos chamar de uma frente ampla, que ele e os partidos que se reúnem ao redor dele, que ele tem uma liderança individual muito forte, é natural, até pelo seu histórico, desde a década de 80 e 70, ele está ali aglutinando. Então, esse é o esforço de um lado. Não é à toa que, se eu não me engano, ele estará no Pernambuco, exatamente um dos lugares onde a questão do palanque está difícil, a questão dos estados e tudo mais, não é? Do outro lado, do lado do presidente, do candidato, né, da situação, que vai ser formalizado nos próximos dias, ainda também a convenção será nesse desenho de formalização e de algumas últimas amarrações. A novidade é a aproximação e tentar fechar de vez uma frente com o Podemos, apoiando o presidente Bolsonaro para sua reeleição, que é aqui um esforço de trazer aquele eleitorado que se identifica com lavajatismo, que se identifica com Moro, que é muito dessa plataforma do Podemos, a despeito do Moro ter passado pelo Podemos e ter pulado depois para o União Brasil, até se ver esvaziado e isolado do ponto de vista da corrida eleitoral. Então, nós temos aqui um momento, vamos chamar assim, de um grande filtro, né, de quem realmente vai para frente. Nós tivemos o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, que não vingou. Nós tivemos o João Dória, que em algum momento monopolizou como grande opositor do Bolsonaro, principalmente no combate à pandemia. Ele elegeu a pandemia como uma plataforma de campanha para aparecer e para se posicionar. E esses dois personagens, por exemplo, foram tão falados como terceira via, não chegaram até aqui. Hoje, a terceira via, nós vemos quem? Nós vemos o Ciro, que formalizou ontem, muito provavelmente numa chapa pura, a Simone Tebet, com o PSDB, apoiando, e muito possivelmente com o Tasso Gereissati como vice, vale dizer, surpreendentemente, o PSDB não encabeçando uma chapa. O Bolsonaro, para fechar agora aqui, com o PL à frente, o Centrão como base de apoio e o Braga Neto como vice. Então, a gente começa a ter esse desenho aqui mais estruturado. Eu falei só dos três primeiros, né? Existem todos os outros. Nós temos a grande dúvida, o que realmente vai acontecer com o Bivar, né? Como é que o União Brasil vai se posicionar. Para fechar o meu comentário, sobre o vice Braga Neto, vamos entender, o Braga Neto não está na ativa. Nós precisamos entender que uma coisa são ex-militares que agora estão na carreira política, como qualquer cidadão tem esse direito, é natural, e que estão trabalhando junto a este governo, que tem uma atuação forte, e são lideranças. São pessoas que foram treinadas para liderança, etc., dentro do modelo militar, que se adaptaram para o modelo político, né? Hoje o Braga Neto não tem comando militar. Hoje o Braga Neto é um político, né? Com uma boa atuação, vale dizer, ali na Casa Civil, ele prestou bons serviços para o governo, dentro daquilo que este governo se pretendeu. Não é um oficialato, né? Não são batalhões ocupando o posto de vice-presidente. É um político, né? A gente precisa ter essa percepção bastante clara e acalmar um pouco o coração em relação a essa presença de militares, ou como eu estou chamando aqui, atenção, políticos que foram militares e que hoje estão com uma atuação diferente. Jair, e esse não comparecimento de Lula na convenção não reforça a tese da oposição de que as pesquisas não estão de encontro com o que acontece nas ruas, por exemplo? Circularam imagens ali da chegada do ex-presidente Lula em Pernambuco, não tinha praticamente ninguém, apenas as pessoas, os apoiadores ali do próprio partido ou de partidos aliados, diferente do que acontece com o presidente Jair Bolsonaro, sempre tem uma multidão ali para recebê-lo. Ele vai participar da convenção no próximo sábado no Maracanãzinho, deve lutar, deve fazer um discurso também. E Lula não vai comparecer, não vai fazer discurso, e parece que o público não vai ser
não vai ser parecido, não vai chegar nem perto com o do presidente Jair Bolsonaro. Esse não comparecimento, não fazer discurso, se esquivar, não reforça a tese da oposição de que as pesquisas não estão muito de acordo? Acho que nós temos que separar pesquisa de militância e de movimentação, né? O bolsonarismo, ele tem uma militância apaixonada, né? As motocicletas mostram isso, os eventos mostram isso. Nós temos pessoas que enxergam quase que um caudilho, né, no presidente Jair Bolsonaro. Então, vejam, movimentação desses eventos é movimentação de militância, né? O PT tradicionalmente tem uma militância forte, é capaz de levar pessoas para as ruas. Quando nós pensamos nessa aliança, PT, PCdoB, PSB, PV, devo ter esquecido alguém aqui no meio do caminho, são partidos que têm essa tradição de militância forte, de mobilização. Então, quando eles quiserem, eles vão pôr pessoas nos eventos. Agora, pesquisa reflete aquilo que o eleitorado, que a sociedade está sentindo. Essa é a diferença. Então, por exemplo, inflação dos alimentos, vamos recortar aqui, né? Aquilo que a gente convencionalmente chama de inflação dos alimentos. Alta de combustível, ainda que tenhamos um respiro, mas respiro de gasolina mais de R$5 o litro, não é um respiro lá, grande coisa assim, o impacto no orçamento ainda está acontecendo. Desemprego ainda está bastante elevado. Retomada econômica, tendências e sinais de crescimento e tudo mais, ainda não refletem aquilo que seria a nossa esperança de repor as perdas da pandemia. Esses elementos refletem comportamento eleitoral. A pessoa vai para o supermercado, vê lá o preço da carne, vê lá o preço do feijão, vê lá o preço do arroz. Não está bom, ela não consegue fazer a compra, ela faz algum tipo de renúncia. Ela fica incomodada, ela se insatisfaz. Quem está no governo? Jair Bolsonaro. Então, a culpa é do governo. Percebem? Então, pesquisa reflete sentimento de eleitorado. Mobilização reflete a capacidade da militância apaixonada de acompanhar o candidato. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Nós podemos ter um candidato que perca a eleição lotando um estádio. Um estádio ele põe 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Uma eleição ele precisa de milhões de eleitores. Nos mais distantes recantos do Brasil, com o nosso sistema eleitoral que é bastante sólido. Jair, ainda nesse sentido, você comentou toda essa questão econômica que está envolvendo essa disputa eleitoral, principalmente por conta de alguns reflexos que a gente tem visto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essa pressão inflacionária, aumento de taxa de juros, um empobrecimento, né, generalizado da população. E aí eu queria que você fizesse uma análise, por gentileza, sobre os discursos que temos visto até hoje. Principalmente com os candidatos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro batendo nessa tecla, falando de economia, falando de algumas propostas para a economia, falando de problemas econômicos que o Brasil está passando e que acabam não trazendo, né, essa conexão com o cenário econômico mundial, que também está passando por esses problemas, aparentemente só o Brasil passando por esse problema. Mas o presidente Jair Bolsonaro, ele, quando faz o seu discurso, ele acaba tratando de temas não necessariamente envolvidos na questão econômica. Ele fala sobre pauta de costumes, ele fala sobre a questão das urnas eletrônicas, ele acaba trazendo ali algum tipo de tensionamento entre os poderes. Enfim, a análise que eu gostaria que o senhor fizesse é sobre esses discursos, né, de lado a lado, principalmente do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro, antagônicos, né, na temática. Como que o senhor avalia essa situação, por gentileza? Felipe, olha, admito que eu ainda estou bastante frustrado com a ausência de uma discussão propositiva para essa eleição. Nós temos grandes chamadas, o teto de gastos, a gasolina, o preço da comida, o desemprego. Eu mesmo aqui, numa análise anterior, eu falei alguma coisa, algo referente a esses itens. Mas veja,
nós não estamos vendo os candidatos, nenhum deles, falando de questões estruturantes do nosso Estado, né? Vamos lembrar uma pauta que sumiu, que é a questão da Previdência Social. Essa bolha ainda vai explodir, né? A última tentativa foi do governo Temer, fez alguma coisa interessante, né? Houve um ensaio nos primeiros meses do governo do Jair Bolsonaro, daí veio pandemia, aí tudo ficou de perna pro ar, enfim, todos sabemos o que aconteceu, não é? Mas questões estruturantes pouco estão sendo tratadas. Qual vai ser o posicionamento do Brasil em relação à sua atuação de mercado? É uma política desenvolvimentista, de atuação do Estado, de incentivo, de investimento? Dar para o país uma atuação na área das commodities? É trabalhar na área de serviços, na área da indústria? Para onde nós vamos? Nós não temos essa discussão em nenhum dos dois candidatos. Ontem o Ciro tentou falar alguma coisa sobre isso, ele tenta, de alguma maneira, se mostrar como um candidato propositivo, um pouco mais técnico, mas que não emplaca no eleitorado. O atual presidente, Jair Bolsonaro, é claro que tem dificuldades que ele enfrenta aqui da área econômica, que não são problemas só de Brasil, né? São problemas que o mundo está enfrentando em termos de necessidade de aumento de taxa de juros para conter a inflação, energia, seja óleo diesel e outros, seja petróleo e outros formatos do modelo nosso de logística, né, que é extremamente custoso, mas que a questão da energia fóssil atinge hoje o mundo inteiro, né? Então, veja, ele tem dificuldades pelo preço dos alimentos e tudo mais, que vão para além de algumas das ineficiências do atual governo. O governo foi um governo que conseguiu dar resultado para tudo aquilo que a sociedade espera dele. E é óbvio que ele não vai centrar a discussão em cima das suas fragilidades. Ele vai deslocar a discussão para aquilo aonde ele tenha maior conforto para falar. A ameaça de comunismo, a ameaça da esquerda, dizer que um governo de esquerda possa ser autoritário. Ele vai deslocar o foco da discussão para onde ele tem maior conforto em falar, né? E, obviamente, ele ainda vai manter sempre viva e forte a sua militância. Por que a estratégia dele é de um discurso para a militância? Porque a militância dele movimenta as redes sociais, porque tem um efeito multiplicador. Esse público apaixonado por ele, quando ele os atinge, eles continuam replicando o discurso. Por isso que ele vai sempre inflamar a sua militância, porque a militância faz campanha para ele nas redes sociais, e é a grande força dele, notoriamente. Em 2018 a gente viu como isso se consolidou. Do lado do ex-presidente Lula, ele está elegendo algumas questões pontuais que atingem o estômago do brasileiro, que atingem o orçamento do brasileiro. São pautas que ele também tem uma boa zona de conforto, de falar de fome, de falar de comida na mesa, de falar de programas assistenciais, né? São pautas que são caras. Vamos lembrar do Fome Zero, já logo no seu primeiro mandato como grande emblema. Vamos falar do Bolsa Família, que nem começou esse tipo de programa social no governo, em um governo petista, começou antes, ainda no Fernando Henrique, mas que ganhou exponencialmente força, não é? Então, cada um vai direcionar o discurso para onde tem a sua zona de conforto. Mas questões estruturantes não estão sendo tratadas. Para onde o Brasil vai a partir do ano que vem, nenhum dos candidatos está tratando o assunto de maneira realmente séria. E pior, é provável, pelo comportamento, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2018, que ele não vá a debates. É muito provável que ele não vá a debates. Eu estou aqui, não quero morder a língua no futuro, mas eu não apostaria, né, que ele vai comparecer a debates. Então, essa discussão propositiva e estruturante de para onde o Brasil vai em 2023, eu temo que nós não veremos ao longo dessa eleição. Jair, tem outra
aí nessas eleições de 2022, que é a questão do MDB, que tem um impasse muito grande se vai realmente lançar Simone Tebet. Agora já se fala até numa candidatura do ex-presidente Michel Temer, por ter um apoio aí do eleitorado, dos empresários, de investidores. Você acredita que isso seria viável, né, abandonar a candidatura de Simone Tebet para apoiar o Michel Temer? Pode ser que aconteça realmente? Você acha que é um cenário viável aí que possa ocorrer, já que eles estão adiando esse anúncio? Eu não queria estar na pele do Baleia Rossi como presidente do MDB de jeito nenhum nesse momento. Apostou-se muito na imagem da Simone Tebet como tudo aquilo que principalmente ela ganhou muita notoriedade ao longo da CPI da Covid, nós vimos isso, né? A imprensa a promoveu, a trouxe para entrevistas, e de repente ela apareceu como uma figura que poderia emplacar aqui uma imagem de oposição ao Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo não de esquerda, né? Ainda dentro desse pacote direita, alguma coisa assim. No Brasil a questão de direita, esquerda, do ponto de vista formal, ideológico, é um pouco esquisita se a gente comparar com outros países. Mas vamos chamar aqui de direita, da Simone Tebet. Se fez toda uma construção para trazer o PSDB com uma figura tradicionalíssima do partido, que é o Tasso Gereissati. Tasso Gereissati é tucano de origem, né? Tucano de geração Dr. André Franco Montoro, Mário Covas, José Serra, o próprio Fernando, né? Então, é uma figura tradicionalíssima do partido. Na verdade, é quase como um reagrupamento daquele PMDB, onde essas figuras todas estavam juntas no passado. Só que ela não decolou em termos de pesquisas eleitorais. Ela não se mostrou, ela não passou o Ciro, ela não ultrapassou a casa de 2 dígitos. Então, o MDB hoje vive o dilema de vamos continuar apostando em toda essa construção que nós fizemos, ou, olha, melhor parar aqui, estanca este problema, e nós vamos desistir e compor com alguém, ou trazer um candidato que seja um candidato articulador, que terá, na prática, um posicionamento de articulação, já olhando para o segundo turno. O ex-presidente Michel Temer é pouco falado, mas é verdade que, durante o seu período de governo, foi uma tentativa de se promover diversas reformas. Não há como negar, né, na questão trabalhista, na área da educação, promoveu avanços importantes com o BNCC, com a alteração do modelo do ensino superior brasileiro. Ele também teve uma atuação bastante significativa ali, com o apoio do DEM e o apoio do PSDB também, ali naquele ministério. Então, vejam, o ex-presidente Temer, ele sempre foi um grande articulador, né? Durante a sua passagem pelo Congresso, era aquela figura respeitada por todos, querida por todos. No meio empresarial, tem um trânsito muito tranquilo, né? É um amigo de todos, é um conhecido de todos. Durante o seu governo, teve uma atenção especial com políticas importantes para a indústria e para o setor de serviços, mas não deixou o agro de lado, também deu atenção para esse setor. Então, ele traz as lideranças, vamos dizer assim, do mundo econômico consigo. Não é de se jogar fora uma figura dessa relevância e dessa capacidade política. Mas entendo que o dilema do MDB está entre continuar apostando em alguém que possa se solidificar e, de repente, decolar, o que me parece difícil, que parece realmente difícil, né? Ou tentar pensar numa figura que é um articulador que, no fundo, vai pavimentar aquilo que eles vão desenhar como alianças para o segundo turno. Jair, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ótima quinta-feira para você. Até uma próxima. Obrigado, Felipe. Obrigado, Isabela. Um abraço a todos os assinantes. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Falamos com o Jair Santos Júnior, cientista político, diretor-geral do IBS Américas.